Olá, bom dia a todos vocês que estão sempre por aqui nos acompanhando no Facebook do Jornal do Oeste, no YouTube, no Instagram, @Jornal do Oeste, tudo junto, com letra minúscula, e também no www.jornaldoeste.com.br. Este fim de semana foi um fim de semana atípico, as atualizações no nosso site foram bem constantes, assim. A gente trouxe todas as informações e todas as notícias para vocês que estavam acompanhando e querendo saber as novidades. Tivemos sim problemas sérios com relação à divulgação ontem das eleições, né, dos dados das eleições, muita demora para a divulgação. Nós só conseguimos divulgar depois que a gente recebeu em mãos o documento da doutora Luciana, assinado por ela, porque o próprio site do Tribunal Superior Eleitoral estava defasado, né? E ela assinou e encaminhou para todos os órgãos de imprensa aí o documento, tá? A Andresa, bom dia. Bruna, Fabiana Cozinho dos Santos, um bom dia. Rose Zorzo, bom dia. Bem animada, Rose. Bom, esse domingo do dia 15 de novembro, além do feriado da Proclamação da República, que algumas pessoas nem lembraram que era o feriado da Proclamação da República, teve também então a eleição da pandemia, né? A eleição diferente, a eleição que pediu e exigiu uma atenção diferente do que a gente estava acostumado em dias de eleição. Foi a eleição de não poder parar para conversar com aquele amigo que fazia tempo, e Toledo está de parabéns, não houve tumulto nos colégios eleitorais, né? As pessoas compreenderam, estavam fazendo sua votação e já indo embora, não tinha acúmulo nos colégios eleitorais, e isso é muito bom, isso é muito positivo, sinal que Toledo está entendendo essa necessidade dos cuidados, né? E também a maioria do pleito correu com tranquilidade, segundo aí a doutora Luciana, não teve muitas ocorrências. A polícia militar aqui de Toledo também diz que não houve ocorrências em grandes números, né? Então isso é muito bom. Bom dia para Miriam, Ivete, para Gramilda, Sandra, Terezinha, um bom dia para vocês, cheia de rosas, cheia de beijinhos. Eu adoro quando vocês vêm toda faceira, dar bom dia para mim. Gosto muito, dá muito mais ânimo de dar o bom dia por aqui, tá? Bom, uma outra pontuação que eu queria fazer, eu não tô com ele aberto aqui para dizer exatamente o número, mas eu vou abrir, porque isso eu acho que é importante a gente ressaltar. Eu achei um número grande, achei um número expressivo. Conversando com amigos, eu entendi que houve um desrespeito da parte dos jovens, vamos dizer assim, né? Nós tivemos ali, então, nós temos na zona de Toledo 98.692 eleitores. Por que não tem segundo turno aqui? Porque para ter segundo turno precisa ter 200 mil eleitores. Nós estamos com 98.692. Pois bem, desses 98 mil, 22.035 não compareceram às urnas. Isso são quase 23% da população votante da cidade de Toledo que não compareceu às urnas. É um número maior do que nas outras eleições. Gente, daí falam assim, eu ouvi hoje pela manhã que uma jovem disse, não, eu tava com preguiça de votar, não fui. O tempo que ela vai ter para justificar o voto e pagar a multa por não ter ido é muito maior do que os 10 minutos que ela teria levado de ir até o colégio de eleição, votar e voltar para casa. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o tipo de pensamento de pessoas que, no meu ver, não estudaram a história do Brasil e não sabem o quão foi difícil conseguir o direito do voto direto, da democracia, para desprezar a existência da democracia. E para mim, no meu ver, é puro desrespeito. Não foi fácil para quem estava lá tentando fazer com que a gente tivesse o direito de voto. Para nós mulheres, há mais de 100 anos atrás, não foi fácil para aquelas mulheres que tentaram de todas as formas conseguir que a mulher tivesse voz e vez nas eleições. Para uma pessoa jovem chegar e falar, eu tive preguiça de votar, você não tem noção da preguiça que essas mulheres não tiveram
para lutar numa época que mulher não tinha chance de falar, mulher não tinha vez, a mulher tinha que só e unicamente só cuidar da sua família, e se ela não tivesse fazendo isso, ela estava errada. O julgamento que essas mulheres passaram para conseguirem ter o direito da gente poder votar hoje. Então, da próxima vez, pensa muito bem, mas faz uma gentileza. Não reclama da prefeitura, não reclama do prefeito, não reclama do vereador por 4 anos, tá? São 4 anos que você não pode fazer isso. Porque eu entendo uma pessoa acima dos 60 anos optar por não ir votar. Tava no grupo de risco, tá no seu direito. Agora, um jovem que para ir pra balada pode, não tem preguiça. Para fazer bagunça pode, não tem preguiça. Para namorar pode, não tem preguiça. Mas para sair 10 minutos de casa, votar e depois voltar para casa, tem preguiça? Me desculpa. E também não venha levantar bandeirinha querendo dizer isso ou aquilo. Eu estou falando de forma generalizada para todos aqueles que pensaram que estavam com preguiça de votar, ou porque a Covid está aí, e daí se eu não posso, se o comércio não pôde abrir, se isso, se aquilo, eu não vou votar. Agora eu não vou votar. Mas daí então você não saiu de casa agora que está permitido ir para balada, né? Você não saiu de casa agora que está permitido passear no parque. Você continua fazendo o teu isolamento, tudo direitinho, porque o Covid está aí. Pensa bem, gente, tem bastante coisa aí para ser pensado, tá? E isso tudo reflete no futuro. Isso tudo reflete no exemplo que você está dando para os teus filhos. A mesma coisa com as vacinas. Muitas mulheres que não estão levando seus filhos vacinarem hoje é porque não viram o desespero das nossas mães, porque eu vou fazer 39 anos, então eu posso dizer, quando tinha uma meningite desesperadora e vinha a vacina e a mãe tinha que sair correndo, andar 30, 40, 50 quilômetros para conseguir a vacina gratuita, porque era a forma que tinha de proteger seus filhos. Ou daquelas mães que passavam 24, 48 horas num barquinho lá no norte, no nordeste, para atravessar os mangues e tudo mais, para conseguir vacinar os seus filhos, para eles não ficarem doentes com uma doença como o sarampo, que hoje tem a vacina na esquina da tua casa. Então, parem bem para pensar, e quando forem abrir para reclamar de alguma situação, pergunta se você está fazendo a tua parte. Só isso, tá? É só isso que eu tenho para dizer, porque é duro a gente ver essas situações aí e depois a gente ter que ficar ouvindo e perguntar alguma coisa e a pessoa diz, não sei, não vi, não fui. Então não agita se você não sabe o que você está falando. A Isolde tá dando aqui, Toledo está de parabéns, Danilo Matiello colocou um bom dia, Lisete Butti, bom dia, cheia de beijinhos, Ana Paula Helena Sartori, um bom dia para ti, comadre, a Gramilda mandando rosas aqui, colocou verdade, Celso e a Jéssica colocaram verdade também, Dulce colocou verdade, ótima reflexão, Bruna. Elair, bom dia, a Isolde colocou um joinha, pura verdade, o Celso colocou as mãozinhas juntas, a Vera Dami, bom dia, o Naldir, o Leonir, que estão assistindo, bom dia também, a Sandra colocou perfeitas colocações, a Elaine Cristina Pinheiro, bom dia, Girassol, e a Líria Poda, verdade, o povo não pensa mais, não pensa, tá fácil, eu pego o que eu quero, um blogueiro diz tá tudo certo, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, do que é prático para mim, eu não penso mais no que é o coletivo, o que é prático para mim, é isso que esses jovens, na sua grande maioria, estão pensando, né? Bom, a Lisete colocou parabéns, Bruna, pela lição de moral para essas pessoas sem noção. A Gramilda colocou, a minha sogra perdeu muitos filhos porque era difícil a vacina. E tenho certeza, Gramilda, se você perguntar para sua sogra hoje o que ela acha dessas campanhas de vacinação, que tem que fazer extensão da campanha que nem está acontecendo agora, né? Que é um custo, é um empenho para o governo. Se você contar para ela o que está acontecendo agora, que talvez com a idade dela ela não acompanhe mais tão diretamente essas situações, ela vai dizer para você que pena que essas mulheres não dão valor para o que tem tão fácil hoje, né? Assim como a escola, que antigamente muitos de nós, né, no meu caso não, mas muitos que eu conheço, gente da minha idade, que tinha que andar quilômetros aqui em Toledo para chegar na escola, vir de cidades aqui da região, estudar todo dia de manhã aqui em Toledo, para poder se formar, para poder ter os estudos completos, né? Porque na época era importante que tivesse o 2º grau, agora o ensino médio. Então, é gente que não sabe dar valor, não sabe dar valor porque está tudo muito fácil. E grande parte desse erro é nosso, nós pais,
que não estamos aí educando os nossos filhos para dar valor às coisas que são feitas. A gente está entregando na mão, está entregando de bandeja e eles estão achando que essa é a realidade. Então a gente também tem que pensar no que a gente está fazendo por eles, tá? A Wanda colocou: parabéns pelo recado dado, é isso mesmo, a caminhada foi grande para chegar onde estamos. Pois bem, então vamos lá falar um pouquinho de como que correu tudo isso aqui no oeste do estado do Paraná, os valores finais. Ontem, na última entrada que eu fiz, era 11 horas da noite, a gente ainda não tinha todos os resultados, né? Mas eu vou trazer o que a gente já colocou aqui. Odete colocou: sabe as palavras, olha, que elas se propaguem e as pessoas consigam entender e olhar com outros olhos, né? Nós tivemos então o fechamento aí da cidade de Toledo com 100% das urnas. Bem no finalzinho da noite de ontem, a juíza assinou o documento às 22 horas e 6 minutos, mas ela distribuiu um pouquinho mais tarde que isso, né? Beto Lunite, então, foi eleito o prefeito de Toledo. Ele teve, deixa eu só achar aqui para não falar os números errados, 33,72% dos votos. Isso representa 23.808 votos, tá? Lúcio Demarque, então, ficou com 29,87% dos votos, sendo 21.087 votos. Em terceiro lugar ficou o Tita Furlan, com 15,89%. A Simone ficou com 14,52%, Jaqueline Machado 3,14%, Coraza 2,14% e a Cláudia Malman com 0,72%. Nós tivemos aí, então, eu vou abrir aqui os vereadores eleitos, né? Genivaldo de Jesus, professor Oséia Soares, Genivaldo Paes, o Gabriel. Tivemos também o Valtencir Careca, o Chumbinho Silva, desculpa, o Josimar Colasso, Bozo da Borracharia, Gabriel Bailer, Marcelo Marques, Valdir Rosseto, Olinda Fiorentin, Elton Welter, Pedro Varela, Geraldo Weischmer, Marlisa Nete, também o Bisonin, Gilson Francisco, Dudu Barbosa, Beto Iscaim. Esses foram os vereadores eleitos para a Câmara dos Vereadores de Toledo no pleito de no mandato de 2021 a 2024, tá bom? Gustavo tá dando bom dia. E a Gramilda: quem ama cuida, parabéns, Bruna, é isso mesmo, Gramilda. E nós tivemos aí 76.657 votos no dia de ontem, né? Como eu falei com o pessoal aí que saiu um pouquinho do prumo, né? Que não foi votar, o que não estava por aí, tem as situações das pessoas que estão doentes, é uma média mais ou menos de 13 a 14% das pessoas que não votam, tá? É uma média nacional isso. Então, e todos os municípios tiveram um aumento de pessoas que não foram às urnas no dia de ontem, tá? E a gente traz aqui, então, a nossa região. A gente saiu hoje com uma edição impressa, a gente sai sempre de terça a domingo, né? E ontem a gente saiu com uma edição hoje, na segunda-feira, exclusiva, por conta das eleições, tá bom? Se você for na banca, já tá lá. São Pedro do Iguaçu escolheu o Zé Haroldo para prefeito, ele ficou com 40,49% dos votos, tá? O segundo foi o Jaci Danelli com 40,11%. Eles tiveram 15 votos de diferença só. A Elaine colocou: caiu o sinal? Acho que não. Elaine, tô até olhando aqui, tô com o Wi-Fi ligado, tá tudo certinho. A Graciela: bom dia para você também, Gra. E depois eu vou fazer meus agradecimentos especiais à equipe do jornal. Ouro Verde do Oeste elegeu então o Gugu para prefeito com 2 votos de diferença. Foi aqui no oeste do Paraná, foi a prefeitura que teve menos diferença entre prefeitos, tá? Ele ficou com 43,02% de aceitação e a Cleonice Alves 42,97%. Foram 2 votos de diferença, 1.710 a 1.708, tá? Santa Lúcia reelegeu o Renato Tony Dandel com 57,99% dos votos. E em Maripá, quem ganhou foi o Rodrigo Chanoski, com 55,62%. Santa Helena foi usado, que foi reeleito, né? Com 49,11% dos votos. Em Palotina,
Luiz Ernesto Giacometti foi o eleito para prefeito com 44,11% ali em Palotina. Foz do Iguaçu reelegeu Chico Brasileiro com 41,29% dos votos. Toninho Aguiar é reeleito em Formosa do Oeste com 77,59% dos votos. Paranhos ganhou ali a reeleição em Cascavel disparado com 71,72%, né? Ali em Cascavel, que é um pleito eleitoral grande, tem bastante eleitor, né? Ainda não com chances de segundo turno, né? Mas já tem bastante eleitor, foi um número expressivo. E esses são os dados aí de alguns dos prefeitos que a gente trouxe. Santa Lúcia reelegeu, então, Renato Tony Dandel, eu acho que eu falei, né? Já falei 57,99%. Esses foram alguns prefeitos aqui da região do oeste do estado do Paraná que tiveram aí, então, as eleições computadas já, né? A apuração das eleições na capital brasileira, paranaense, Rafael Greca foi reeleito junto com o seu vice Eduardo Pimentel, foi quase 60% dos votos, 59,77% dos votos lá na capital paranaense, em Curitiba. Então, com a reeleição do Rafael Greca, que é pela terceira vez o prefeito da capital, né? Essas informações você pode acompanhar no site, tá? jornaldoeste.com.br, tá tudo por lá. Eu quero dar um giro rápido, bem rápido, para ver o que está acontecendo em alguns lugares aqui do Brasil. Poucos foram os lugares que vão ter segundo turno, as capitais que vão ter a maioria dos lugares é segundo turno nas capitais, né? Então foi São Paulo, Bruno Covas com 32,86% contra o Guilherme do PSOL, né? 20,24%. Em São Paulo vai ter segundo turno. Rio de Janeiro, então, Eduardo Paes com 37,01% e o Crivella com 21,90%, também segundo turno no Rio de Janeiro. Fortaleza, no Ceará, foi para segundo turno. Sarto contra o Capitão Wagner, né, 35,72% a 33,32%. Manaus, no Amapá, também teve, então, vai para segundo turno, outra capital. Amazoninho com 23% e o Davi com 22%, ali tá bem acirrado, né? E no Recife também vai para segundo turno, com uma votação bem justa, 29%. Deixa eu voltar aqui. Ixi, Maria, saiu minha tela aqui, gente, desculpa. Ali no Recife, 29% para o João Campos e 27% para Marília Arais. E Goiânia, também segundo turno, o Vilela 36,2%, o Vanderlan 24%, lá não está tão justo. E deixa eu ver aqui, Belém do Pará, então ficou o Edemilson e o delegado. Esses estão aí, então, com eleição de segundo turno nas capitais brasileiras, tá? O Tribunal Superior Eleitoral finalizou, então, a campanha ontem, as eleições ontem, com 3 horas de atraso, conforme estava previsto por eles próprios, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso informou, então, que a eleição foi encerrada oficialmente no Brasil às 23 horas e 55 minutos, tá bom? A apuração dos votos e tudo mais. As eleições encerraram às 19 horas, porque alguns estados têm aquele delay de horas, né, que é 1 hora menos, como é o caso do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados. Então eles têm esse delay aí. Encerrou-se oficialmente as eleições às 19 horas de ontem e a apuração dos votos às 23 horas e 55 minutos. Segundo o ministro, então, foi uma decisão com todos esses problemas aí, né, agora até me fugiu a palavra, olha só, com todos os problemas que tiveram aí com internet e com acessos e com hackers que tentaram invadir o sistema ontem o dia inteiro, né? E por isso um pouco do atraso. A gente teve então aí esses problemas todos e o ministro colocou: lamento o atraso ocorrido, ele ocorreu provavelmente
por conta do aumento das medidas de segurança que nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha em um dos processadores. A demora não compromete a integridade do sistema, menos ainda uma demora de menos de 3 horas. E ele comentou também na live que nós já estamos acostumados a ter rapidamente o resultado das eleições, como antigamente era com um papelzinho, a gente levava umas 24 horas para saber o resultado, né? E agora a coisa é mais rápida, mais ligeira, e como a gente já está acostumado, então a gente achou estranho e tudo mais. Foi o que ele comentou ontem na sua live de encerramento aí das eleições, tá? Vocês podem ficar antenados aí, que a gente está sempre trazendo as informações para vocês, né? Com todas as notícias no jornaldoeste.com.br, e também a gente vai trazer mais tarde a respeito do auxílio emergencial que está acreditado, hoje foi acreditado mais de 3,6 milhões de beneficiários. Isso resulta em 432 milhões de reais de auxílio emergencial, tá? A segunda parcela que está sendo depositada hoje. E hoje também o INSS inicia o teste de teleperícia, tá? Eles estão começando a fazer um teste para fazer as perícias online. Vamos ver como é que as coisas funcionam. Quem sabe resolve um pouco o problema desses mais de 1,5 milhão de contribuintes que estão na fila esperando para atendimento do INSS. Mais notícias e informações, jornaldoeste.com.br, e você fica ligadinho aí no tempo. A gente vai passando para você rapidinho um panorama geral. O estado do Paraná praticamente inteiro com pancadas de chuva e previsão de chuva, tá? Só Foz do Iguaçu que não. Só Foz ali no mapa que não tem previsão de chuva. Toledo, então, você pode olhar aí para fora da sua janela, tá um tempo nublado, parece que vai chover hoje, a gente nem vai ficar muito na expectativa, né? Tem aí uma previsão de 17,6 milímetros de água para ficar acumulado e uma possível chuva aí que eles estão prevendo de 95% de chance. Então, para mim, já tinha que estar chovendo. Mas hoje a previsão do tempo, então, é de máxima de 28 graus. No momento, a gente está com 27,1 de temperatura. Amanhã o sol, mínima de 17, máxima de 31. E na quarta-feira, mínima de 16, máxima de 24, também com previsão de chuva, tá bom? Ai, gente, podia ter uma chuva boa, né? A gente tá precisando. E lembrando, então, além da vacinação que tem que tomar, levar seus filhos a tomarem a vacina, você observar se a sua carteira de vacinação está adequada, porque existem vacinas que nós adultos também temos que renovar, como é o caso do tétano, a difteria e também a febre amarela. Se a gente nunca tomou, tem que tomar a vacina de febre amarela. Tem algumas vacinas aí que são importantes. Se você tem até 49 anos e não tomou a vacina de sarampo ou não tem como comprovar, tem que tomar a vacina de sarampo também. Tome esses cuidados aí, tá bom? E além disso, cuida da água, tá, galera? Porque por enquanto Toledo não tá com ausência de água, mas Cascavel já tá pensando em rodízio se as coisas continuarem do jeito que estão. E a gente não quer viver os 7, 8 últimos meses que a capital brasileira, a capital paranaense, olha só, que Curitiba tá vivendo, e a região metropolitana de Curitiba também, com situação aí de 24 horas com água, 36 sem água, ou 24 horas com água, 24 horas sem água, porque é um transtorno muito grande. Para isso não acontecer em Toledo, com as situações que estão e que a gente se encontra, a gente precisa economizar água, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem bem. Amanhã, se tudo der certo, o Márcio Pimentel já volta com o Fim de Tarde com o editor, e daí vocês vão poder matar as saudades dele por lá, tá bom? Beijinho, fiquem bem, até mais, tchau, tchau.